Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para fazer aqui o comentário, deixar algumas dicas da lição de número 11 dos jovens das editoras Betel. Amém? E hoje o nosso tema está para lá de maravilhoso. Nós vamos falar sobre uma vida de intimidade com o Pai. Nós vamos aprender com Jesus como manter uma vida de relacionamento com Deus Pai. Amém? Que você possa aí, como aluno, você como professor, serem abençoados aí com essa lição. Tá? Nós vamos deixar algumas dicas aqui de dinâmicas, de ilustração, para você que é professor, tá bom? Para que você possa aí ser uma bênção aí para o seu aluno, para a sua classe, nesse próximo final de semana, com relação a essa semana. Tá? E que você, aluno, que também for ouvir essa lição, também seja aí ricamente abençoado. Nós vamos trazer aqui um resumo da lição e vamos trazer também uma palavra aqui para o teu coração, tá? Então vamos nessa. Antes de entrarmos na lição propriamente dito, eu quero sempre deixar aqui essas dicas, né, para reforçar, porque durante muitos anos a gente foi superintendente e a gente sempre buscava ali fazer com que os professores usassem os recursos que a gente tinha, né, disponíveis. Às vezes era pouco, é um quadro, é um data show, é uma TV que a gente adquiria. Então aquilo que tinha, a gente sempre incentivava eles a usarem, né? Dava a eles condições, ferramentas, levava treinamento para que eles pudessem ali usar os recursos, né? Nós sabemos que se os recursos estão lá, eles devem ser usados. Então você que pode levar um data show, levar vídeos, levar uma ilustração, levar uma dinâmica, usar o quadro, usar uma cartolina, fazer alguma interação com eles, faça isso. Também eu gosto sempre de recomendar que você, professor, prepare a sala, prepare o ambiente antes, chegue bem antes. Chegue ali, prepare a sua sala, prepare o ambiente, leve um lanche, leve uma água para não precisar deles ficar saindo para tomar água, leva um suco, se tiver alguém que gosta de um café, leva um café, deixa aquele ambiente agradável, tá? Prepara uma música de fundo. Se fala, por exemplo, vamos falar aqui sobre oração, coloca uma música de fundo que fale sobre oração ou sobre a palavra de Deus, e vocês ali já começam com essa entrada da turma em sala, eles já começam a internalizar o tema que será dado, tá? Também nós gostamos aqui sempre de lembrar aos professores de que a lição em si, ela deve ser esgotada, o seu assunto, em 30, 40 minutos. Você não deve ficar falando uma hora sobre o assunto, tá? Então gaste um tempo menor com a lição, com o assunto da lição. Para quê? Para que você tenha tempo para as dinâmicas, tenha tempo para fazer perguntas e respostas no final, tenha tempo para recebê-los no início da aula, que você tenha tempo para ali dar atenção aos alunos ao terminar a lição, para não entrar correndo e sair correndo. Tá bom? Nossa preocupação não deve ser somente com o conteúdo, mas deve ser também com a vida das pessoas, com os nossos alunos, como eles estão e como que eles chegaram até ali, como é que foi a semana deles. É bom a gente dar um tempo para eles também, tá? E por falar em dinâmica, eu preparei aqui uma dinâmica, pensei em uma dinâmica, como a gente vai falar sobre a palavra de Deus, a oração e o jejum, eu pensei numa dinâmica em que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a importância da oração, né? Então eu pensei assim, olha, a oração você vai falar para eles e passar um cadeado como esse. A única coisa que você vai precisar levar para essa aula é um cadeado, tá? Você vai levar um cadeado com uma chave. Você vai tirar a chave, vai passar para eles de mão a mão e vai dizer para eles, tentem abrir esse cadeado. Passa para 3, 4 alunos ali, não precisa ser para todos. Eles vão tentar abrir, obviamente, faz força. Incentiva eles a fazerem força, a puxarem, a tentarem de alguma forma quebrar esse cadeado aqui. E eles não vão conseguir, óbvio que não vão conseguir. E você vai dizer para eles, por que vocês não conseguiram abrir? A maioria vai dizer, é porque tem uma chave, porque o senhor está com a chave. Aí a gente vai dizer assim, sim, é porque esse cadeado ele foi programado para abrir com uma chave. Então ele tem um segredo, você coloca a chave e abre o cadeado fácil, tá? Então essa ilustração, essa simples ilustração vai servir para mostrar para eles a importância da gente orar. Existem coisas no mundo espiritual que não são destravadas com grito,
com dinheiro, com posição social, com a força do teu nome, do teu sobrenome. Não. Tem coisas que no mundo espiritual só vão destravar com oração. Tem coisas que acontecem no mundo espiritual só quando a gente ora. Então, a importância de nós estarmos levando uma vida de oração. Está travado, está trancada a sua vida, tem problemas, tem dificuldades, todos nós temos. Mas existem coisas que somente a oração vai destravar nas nossas vidas, tá? É uma ilustração simples, mas que mostra que a gente precisa orar para Deus destravar algumas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, tá? Lição de número 11, vamos entrar no assunto propriamente dito. Sempre gosto de dizer, usa aí e abuse dos recursos da própria lição, tá? A lição ela é bem dividida em tópicos e subtópicos e você pode fazer aí, lançar mão dos recursos da própria lição. Se você não tiver um data show, se você não tiver como usar slide, um vídeo e tudo, você pode perfeitamente usar a divisão que a revista traz e já será uma aula bem mais dinâmica, tá? Lição de número 11, uma vida de intimidade com o Pai. E aqui já na introdução ele vai dizer, o autor vai nos trazer que Jesus ele se relacionava com o Pai. Jesus ele veio como filho de Deus, mas também ele veio como homem. Ele veio perfeitamente como homem, perfeitamente como Deus. Então, como homem, ele precisava lançar a mão da comunhão com o Pai. Para que ele pudesse vencer, ele não podia vencer a Satanás, ao mundo, a oposição, com o fato dele ser Deus, com a sua divindade. Ele tinha que vencer todas essas coisas como homem. Para que ele pudesse ser o nosso Redentor e estar no nosso lugar, ele teve que vencer todas as coisas através do relacionamento que ele mantinha com o Pai. E como é que se mantinha essa relação de Jesus com o Pai? Através de transparência e liberdade. Tá? Então Jesus vai nos mostrar que quando a gente se relaciona com Deus, a gente precisa ser transparente com Ele. Se precisar chorar, chora. Se precisar pedir, peça. Se precisar você se lamentar, se lamente, se abra, peça perdão. O que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. O que ele ensina na oração? Venha o teu reino. O que ele ensina na oração? Que a gente deve pedir o pão de cada dia. O que ele ensina na oração? Que a gente deve pedir perdão dos nossos pecados. Então é uma relação feita com transparência e liberdade, porque a gente está diante do nosso Pai. E como é que Jesus então mantinha a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai? Na forma de homem, ele precisava lançar de mão de 3 elementos principais, dos quais a gente vai estar falando nessa lição desse domingo. Então nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, a importância da oração e a importância do jejum. É através da palavra, da oração e do jejum que a gente afina com Deus, que a gente se relaciona com Deus, que a gente se aproxima de Deus. A gente não pode abrir mão da palavra de Deus, da oração e do jejum. São meios que Jesus usava para se relacionar com o Pai. Tópico de número 1.1, meditando na palavra. Então, o primeiro elemento que Jesus lançava a mão para se relacionar com o Pai é a meditação na palavra de Deus. A primeira coisa que a gente faz é ler a Bíblia, a gente lê as Escrituras. Então, através dos sentidos, através da visão, através da audição, através da fala, do tato, através dos sentidos, a palavra vai entrar na nossa mente. Então a gente lê a palavra. Só que a gente não pode parar na leitura, a gente tem que examinar a palavra de Deus. Então a gente tem que entender por que Jesus foi visitar aquela mulher ao meio-dia, a mulher samaritana. Por que Nicodemos foi ver Jesus à noite? Por que os apóstolos foram chamados da forma que foram? Por que essa palavra, o que significa a palavra denário, a palavra dracma?
Por que que Judas traiu Jesus? Então esses detalhes que estão na Bíblia, a gente precisa examinar o original das Escrituras, precisa buscar através dos dicionários, pedir ao Espírito Santo para abrir a nossa mente, e a gente vai examinando as Escrituras. Quando a gente tem essa parte de leitura mais exame das Escrituras, o que acontece com a gente? A nossa mente ela se abre e a gente entende a palavra de Deus. Há um entendimento da palavra de Deus, a gente compreende a palavra de Deus. E uma vez havendo compreensão, a palavra vai ser lançada no nosso coração. Porque a gente entrou numa outra fase, a gente leu, examinou e esse exame levou a gente a meditar na palavra de Deus. Agora o entendimento levou a uma nova fase de meditação. Agora a gente está meditando, a gente está entendendo o que a palavra está dizendo. E uma vez entendendo e meditando, a palavra ela entra no nosso coração. Olha o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso só por si já é uma coisa maravilhosa. Não andar na mesa dos escarnecedores, não andar com pessoas não crentes, não se envolver com essas pessoas, já é uma grande vantagem. Mas o texto continua dizendo que além de ele se afastar dessas coisas, ele faz uma coisa principal, não é somente se afastar da aparência do mal. Mas além de eu me afastar da aparência do mal, o Salmo continua dizendo, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. E a meditação na palavra de Deus, a constância em meditar dia e noite, fala de constância. Então eu estou num dia, no outro dia e o outro dia, e eu vou meditando na palavra de Deus de maneira constante. E essa constância em ler, examinar e meditar na palavra de Deus e lançar ela no coração vai me levar a uma vida de relacionamento com Deus. A gente não pode se relacionar com Deus indo para a igreja no domingo à noite para ouvir a pregação do pastor. Isso não é relacionamento com Deus. Isso é religião. A gente precisa estar todos os dias, em todos os momentos, examinando as Escrituras, examinando a palavra de Deus. Não espere chegar domingo à noite para você ir ouvir uma pregação. Meu irmão, é uma semana sem falar com a pessoa que você diz que ama. Imagina você que diz que ama seu pai, sua mãe, ou o seu esposo, a sua esposa, e você passar uma semana sem falar com ele, sem dar ouvido o que aquela pessoa está falando. Isso não é relacionamento. O relacionamento ele tem que ser de manhã, de tarde e de noite. A gente tem que saber ouvir. E a palavra de Deus é Deus falando conosco. Então o que Deus está falando para mim? O que Deus requer de mim? Através da palavra eu ouço, a palavra entra na minha mente, eu faço aqui o exame dela e medito nela, entendo ela, ela vai entrando no meu coração. E aí a gente chega no tópico 1.2, a gente leu, entendeu através do exame da palavra e a gente meditando na palavra lançou ela no coração. Aí o tópico número 1.2 diz que a gente vai então guardar essa palavra no coração. E para que a gente guarda a palavra no coração? Salmo 119, verso de número 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então o objetivo da palavra estar no nosso coração é pôr um freio na gente. Porque nós enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós temos a tendência, mesmo crentes, mesmo com o Espírito Santo em nós, mesmo servindo a Deus, mesmo na igreja, a gente vai ter a tendência de seguir o curso do mundo. É mais fácil seguir a maré, é mais fácil seguir a multidão. Mas a palavra de Deus ela serve como freio para dizer, opa, por aí não. Não é por aí que eu quero que você vá. Eu quero que você vá por ali. E aí a gente vai fazer força para ir contra a maré. A gente vai subir a correnteza. É mais difícil? É. Mas eu vou porque é a palavra de Deus que está me ordenando para fazer isso. Uma outra coisa que acontece quando a palavra é guardada no coração, está escrito no Salmo 119, verso 105, é que ela diz que a palavra agora vai ser a lâmpada para os meus pés. Ela vai ser luz para o meu caminho.
Então, toda vez que a palavra de Deus está no meu coração, ela vai abrindo o caminho na minha frente. Ela vai me direcionando para o caminho em que eu devo seguir. E é ela que vai, então, me dar o norte para a minha vida, para as minhas decisões, para os meus relacionamentos, para os compromissos que eu devo fazer. A palavra de Deus vai ser o meu guia, vai ser o meu árbitro. Efésios capítulo 6, 17 diz que nós devemos manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Manejar bem exige treinamento. Já viram esses filmes de guerra em que aqueles homens lutavam com tanta destreza com uma espada, enquanto outros tinham espada, escudo, tinha flecha, tinha todas as armas e morriam. E alguns só com uma espada destruíam um exército inteiro, com uma espada apenas. Então, o que levava esses homens a vencerem guerras é um manejo adequado daquela espada. Então, o que vai fazer a gente vencer esse mundo não é carregar a Bíblia para a igreja, não é carregar a Bíblia e botar ela na estante no domingo à noite, tirar de lá e levar de volta. Não é. O que a gente precisa é saber manejar a palavra de Deus, guardar ela, para que quando as dificuldades surgirem, ela surja como luz, como um farol que vai iluminar as nossas decisões. Na conclusão desse tópico, a gente vê que com a palavra de Deus, e assim Jesus nos ensinou, que com a palavra de Deus, lendo, examinando e guardando no coração através da meditação, ela vai nos ajudar a vencer o mundo, a vencer o diabo, a vencer as tentações, a vencer as provações. Ela vai nos levar a vencer todas as coisas, vencer a nossa carne, vencer o nosso ego, vencer as artimanhas de Satanás. A palavra de Deus vai nos instruir, vai nos ensinar, ela vai nos levar a caminhos que são caminhos de paz. Que você possa, então, ter o prazer de examinar as Escrituras. Por falar em examinar as Escrituras, há uma ilustração aqui que eu fui buscar ali, bem interessante, né? Havia uma cidade em que uma igreja estava organizando uma festa. E o tema da festa era examinar as Escrituras. Então eles fizeram cartazes, panfletos, faixas, espalharam por toda a cidade dizendo examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. E colocaram em todos os cantos da cidade para divulgar ali o trabalho da igreja, aquela festa da igreja. E aí, durante aquela semana, as pessoas correram em desembalada carreira para os cartórios da cidade. Elas foram atrás do cartório da cidade porque elas entenderam que aquela expressão, examinar as Escrituras, era para que cada um fosse no cartório e examinasse se está tendo algum problema com a escritura da sua casa, da sua fazenda, da sua chácara. Elas não entenderam, não tiveram entendimento que aquilo ali era um versículo bíblico que estava falando sobre examinar a Bíblia. Elas entenderam que era para examinar a escritura da casa delas. Ou seja, irmãos, para que a gente possa ter o entendimento, a gente precisa então examinar as Escrituras e entender o que a palavra de Deus está dizendo. Essas pessoas fizeram isso nessa ilustração porque elas ignoravam a palavra de Deus, elas ignoram o que está na Bíblia. Mas nós crentes não podemos ignorar o que está na Bíblia. Quando a gente bate o olho no texto, a gente precisa ter clareza do que o texto está falando. E aí João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus nos diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então que a gente não cometa esse tipo de erro, né? As pessoas vão cometer esse erro porque não conhecem a Bíblia, mas nós devemos e precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Tópico de número 2, o poder do jejum. Então a gente falou sobre a palavra de Deus, a primeira ferramenta que Jesus utilizava-se para se relacionar com o Pai, porque a palavra de Deus ela faz com que a gente ouça o que Deus está falando. O nosso ouvido tem que estar atento. A gente lê, a gente ouve e a palavra entra, a gente faz um exame da palavra, a gente medita, ela entra no coração e a gente age a partir da palavra. Mas aqui outra ferramenta que Jesus usava muito para vencer o mundo, o pecado, a carne, vencer a Satanás, era o jejum.
O que é o jejum então? O jejum, a grosso modo, é privação de alimento. A grosso modo é isso, tá? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui nessa definição. Mas a grosso modo, jejuar é privar-se de alimento. Então, assim, a gente tem alguns tipos de jejum na Bíblia em que a gente pode ter uma noção de que o jejum ele pode ser um jejum, então, total. É quando a gente não bebe água e nem come nenhum tipo de comida. Quem praticou esse tipo de jejum na Bíblia foi Moisés. Moisés sobe ao monte para buscar as instruções acerca da lei. Deus, então, orienta Moisés, ele sobe ao monte e permanece por 40 dias. A Bíblia não diz se ele comeu ou bebeu. Então a gente entende que por ele ter se isolado e permanecido por lá sozinho durante esse período de 40 dias, ele possivelmente ficou sem comer e sem beber. E a gente tem testemunhos de pessoas, eu já vi testemunhos quando a gente lê livros sobre jejum, de pessoas que dizem que é possível a gente ficar 10 dias, 20 dias, 30 dias de jejum total, sem água, sem comida, sem alimento nenhum. É um pouco perigoso para algumas pessoas que, dependendo da região que você mora, se for muito seco, ou dependendo da sua atividade, se você estiver trabalhando, tiver que sair de casa e tal, e é um pouco perigoso você ficar sem a água. Mas o jejum, ele pode ser um jejum total, água e também alimentos. Moisés praticou isso. A gente não recomenda que seja praticado o jejum total de água e alimentos durante muitos dias, tá? Talvez 3 dias, no máximo 7 dias, ainda dá para a gente fazer um jejum desse aí, bem puxado, mas dá para fazer com a ausência de água. Agora, só a ausência do alimento, facilmente a gente tem testemunho de pessoas que fazem 30, 40 dias de jejum de alimento tranquilo. E aí é o jejum parcial, é o segundo tipo de jejum. É onde a pessoa se priva somente do alimento. Ela continua bebendo água, porque a água é essencial para manter a nossa hidratação. A gente não pode ficar tanto tempo sem água, né? Então a gente se priva do alimento, mas não da água. É um jejum parcial. Então a gente abre mão de um tipo de alimento, mas não do outro. Então a gente acaba fazendo um jejum parcial. E isso aí Jesus fez quando ele estava no deserto. Porque a gente subentende que quando a Bíblia diz que Jesus, ao final desse período da tentação ali no deserto, teve fome, subentende então que ele estava de alguma maneira se hidratando, bebendo água. A gente não pode afirmar isso, mas possivelmente Jesus se absteve do alimento sólido, mas não talvez da água, porque a Bíblia diz que ele estava com sede, não com fome e não com sede. O jejum também ele pode ser um jejum de algum tipo de iguaria ou atividade. Por exemplo, Daniel estava na Babilônia e ele se absteve das iguarias do rei, dos manjares do rei. Ele comia apenas folha, salada, essas coisas. Então ele de uma maneira que Daniel ele muitas das vezes agradava a Deus é através de abstenção desses alimentos que não agradavam a Deus ali no caso, tá? E você pode também, tem gente que faz jejum de Coca-Cola, de café. Há muitos questionamentos se isso é válido ou não. Eu particularmente acho válido, porque se você é viciado em cafeína, em Coca-Cola, em doce, e você, para se dedicar à oração, ao jejum, para você buscar a Deus, você se sacrificar através de abrir mão dessas iguarias, com certeza o Senhor vai se agradar do teu coração, tá? Então pode fazer isso, porque além de você ganhar na saúde, você também vai estar se dedicando a Deus. A sua mente vai estar te indicando que você está se sacrificando para estar com o Senhor. E há alguma atividade também, a gente pode se isolar de uma atividade lícita para se dedicar, inclusivamente a gente só fala desse jejum de água, de alimento ou de uma iguaria sempre para se dedicar à oração. O jejum é uma ação que a gente faz atrelada à oração. Então a gente jejua junto com a oração, tá? E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:5, ele recomenda que os casais que querem se dedicar à oração e ao jejum, eles podem perfeitamente ir conversando um com o outro, abrir mão da relação sexual. Então, por um tempo,
a gente conversa com o esposo, com a esposa e se dedica ali exclusivamente à oração. Você está abrindo mão de uma atividade lícita para o casal, mas para se dedicar à oração, o casal achou por bem. Então, em comum acordo, o apóstolo Paulo recomenda em comum acordo para que eles se dediquem aí à oração, tá? Número 2.2, a prática do jejum. A gente tem vários casos na Bíblia de pessoas que praticaram jejum. Um dos casos mais emblemáticos que eu encontro na Bíblia é o caso de Ester. Os judeus estavam ameaçados de serem dizimados, de serem destruídos por causa de um decreto do rei, e avisaram a rainha Ester, e ela entrou então com certeza em desespero, sabia que a situação ia apertar para os judeus e para ela, que era judia. Então ela convoca o povo para orar e para jejuar. Eles deveriam estar em jejum e em oração. E Deus deu o livramento a eles. Nós vemos também Daniel se valendo da oração em várias ocasiões para buscar uma orientação de Deus. Ele queria uma orientação, uma resposta de Deus, então ele se dedicava através da oração e, somado à oração, ele se levava ao jejum. Jesus, então, é o nosso maior exemplo na Bíblia de uma pessoa que vivia em constante jejum e oração. E a igreja primitiva, a gente tem vários relatos, vários textos na Bíblia dizendo sobre a igreja primitiva se dedicando à oração e ao jejum. Por que a gente deve jejuar? Porque o jejum é um fortalecimento da nossa vida espiritual e um estreitamento da nossa comunhão com Deus. A oração juntada com o jejum torna a gente mais quebrantado. Nós ficamos mais contritos, mais sensíveis a Deus. As faculdades sensitivas, digamos assim, os sentidos espirituais, eles vão ficando mais aguçados em nós. Através do jejum, você vai se abrindo para o mundo espiritual, o mundo espiritual vai se tornando mais próximo de você, e Deus, então, ele vai começar a te tratar, a te revelar coisas grandes e firmes a qual tu não sabes. Então, o jejum é para quebrantar a gente mesmo, para quebrar essa carne, a fim de que o Espírito de Deus tenha liberdade de revelar as coisas de que outra forma a gente não teria sensibilidade para Deus, tá? Porque geralmente a gente, enquanto aqui na terra estivermos, nós vamos buscar as coisas dessa vida. O mais natural para nós é buscar os prazeres dessa vida. Então, toda vez que a gente faz um movimento contrário, a nossa carne vai padecer, ela vai pedir para a gente parar com isso. Quando a gente ora, quando a gente dobra o nosso joelho em oração, meia hora parece um sacrilégio. Quando a gente tira meia hora, meio dia de jejum, parece um martírio, porque a nossa carne quer se apegar às coisas dessa vida. Mas a gente, para agradar a Deus, a gente vai recorrer ao jejum. Tópico de número 3. Então, até agora a gente falou sobre a palavra de Deus, ela fala com a gente. O jejum quebranta a nossa carne. Então a gente agora está ouvindo a Deus, a gente está com o coração aquebrantado, a palavra de Deus entrou no nosso coração e a gente está tratando esse corpo físico para que ele receba a revelação da palavra de Deus, receba as revelações do Espírito Santo. Então a gente entra na fase de número 3, um relacionamento com Deus é por meio também da oração. Então Jesus se relacionava pela palavra, pelo jejum e pela oração. Então como que era a vida de Jesus? A vida de Jesus era uma vida de oração. A Bíblia diz assim, Jesus se retirou para orar e ele passou a noite em oração. E aí logo após isso, o relato é, Jesus veio para o meio da multidão e aconteceu tal milagre. Então sempre que Jesus se retirava para a oração, o que vinha depois era um grande milagre. Porque ele era homem, ele não realizou nenhum daqueles milagres como Deus, ele realizou todos os milagres como homem. Então ele precisava do revestimento espiritual, ele precisava da orientação do Pai, ele precisava estar conectado com o Pai, para que quando ele descesse as multidões estavam sedentas, exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor.
Então Jesus ia alimentá-las, Jesus iria curá-las, e para isso ele precisava estar em uma vida de oração. Então Jesus, ele se retirava, orava a Deus e depois ele se apresentava para as pessoas. Por que que Jesus fazia assim? Porque ele tinha uma consciência da sua missão, gente. Se a gente tiver uma consciência da nossa missão, então a minha missão hoje é o quê? É fazer isso. E eu sei que para mim fazer isso, eu preciso estar em oração, em jejum e atendendo a palavra de Deus. Então a minha consciência vai me levar para a oração. Eu sei que não é fácil. Ninguém quer orar. Se a gente disser assim, eu levantei hoje querendo orar, pode ser que um dia, 2 dias. Mas para a gente manter uma vida de oração, a gente só vai manter pela consciência de quem Deus é na nossa vida e da nossa missão a ser cumprida aqui nessa terra. Então Jesus sabia que ele veio para morrer pelos homens. Ele sabia que ele precisava estar em constante oração para resistir às perseguições. Tá? Então, como que está a nossa vida de oração? Essa é a pergunta que esse tópico nos leva a fazer. Como que está a nossa vida de oração? Porque a oração não deve ser feita só antes do culto, antes do almoço, antes de dormir. A oração é uma comunicação com Deus. Então, como que está a nossa comunicação com o nosso Pai? Tem uma frase muito legal que eu sempre gosto de citá-la, que diz que um soldado que por um segundo sequer, por um feixe de espaço de tempo muito curto, ele se esquecer que ele está numa guerra, ele deu o primeiro passo para a morte. Porque ele vai ficar desatento, ele vai relaxar a posição, ele vai desguarnecer do lugar, ele vai perder o foco. Então, se o soldado que está numa guerra perder por um segundo sequer a perspectiva de que ele está numa guerra, ele deu o primeiro passo para morrer. E não só ele vai morrer, mas ele vai botar em risco toda a sua guarnição, todo o seu pelotão, todos aqueles homens vão padecer, porque aquele homem, aquele soldado ficou desatento. Então nós precisamos ter atenção. Nós estamos em uma guerra. 3.2. Qual é o lado prático, então, da oração? A gente, então, na oração, a gente ora para buscar revestimento do poder de Deus. Só por si só, e por nossa própria força, vocação, vontade própria, as ferramentas humanas, dinheiro, habilidades humanas, só por isso a gente não vence esse mundo. O que vai vencer esse mundo é nós levarmos uma vida de revestimento do poder de Deus. Nós só vamos vencer a carne, o pecado, o mundo e Satanás com o revestimento do poder de Deus. Esse revestimento só virá através da oração. Mas é só para isso? Não, não é só para isso não. A oração também é para a gente pedir as coisas para Deus. A oração é feita justamente para a gente se apresentar a Deus, adorar ao Senhor em comunhão, e uma vez que a gente está em comunhão com Ele, a gente pode abrir o nosso coração para Deus e dizer o que a gente quer, o que a gente está precisando. A gente precisa levar para Deus as nossas orações e as nossas petições. O escritor Watmani, ele tem um livro que fala sobre oração, o título do livro é Oremos, um livro bom, um livrinho pequeno, um livreto muito interessante sobre oração, e uma parte daquele livro, Watmani diz que Deus tem coisas que por sua soberania e vontade, tem coisas que Deus só fará quando os homens orarem. E aí ele descreve dizendo que só um Deus soberano pode fazer isso. Colocar algumas coisas condicionadas à oração dos homens. E eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio que Deus ele conta com a gente para orar. Então, quando a gente vai para a oração, conforme eu disse aqui no começo da ilustração, portas serão abertas. Porque Deus condicionou. Olha, eu só vou abrir essa porta quando o Heraldo orar, quando o meu filho orar, quando a minha igreja orar. E olha o que acontece, as portas vão se abrir no nome de Jesus. Porque Deus assim o determinou. Então a gente vai fazer dessa forma.
E olha só um exemplo bem legal aqui que nós temos em Atos 12, capítulo 5 ao 12. Atos capítulo 12, versículo 5 ao 12. Pedro foi preso. Pedro está encarcerado. Tiago morreu. E Pedro está amarrado para morrer no dia seguinte. A igreja se reuniu e começou a orar por ele. Orando, orando. Deus, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra. Enquanto a igreja está aqui em oração, lá na prisão, Deus está quebrando aquelas cadeias e Pedro sai pela porta da frente através do anjo. Pedro, então, as cadeias se abrem e Pedro sai pela porta da frente. E chega lá na casa em que eles estão orando, Pedro bate palma, bate na porta. Uma garota vem abrir a porta, avisa para eles, olha, tem um fantasma ali fora. Só pode ser, porque Pedro não é. E o pessoal não acreditou naquele negócio. Não é possível um negócio. Olha só como que a gente é, irmãos. A gente está orando para Deus livrar Pedro da prisão. Pedro bate na porta e a gente fica incrédulo. Porque a gente muitas das vezes não acredita nesse negócio. Mas a oração do crente tem muita eficácia, irmãos. Então a gente precisa orar. A gente precisa voltar a orar mais. A gente precisa voltar a ter os nossos círculos de orações, os nossos consagrações. A gente não pode terceirizar a oração da igreja a meia dúzia de irmãs que vão de manhã para a igreja. Não. A igreja precisa estar em peso na oração. E assim a gente vai vencer. O que Atos 2,42 nos diz? Que a igreja primitiva perseverava em oração. A oração é perseverança, é persistir, é insistir, é faz um pouco por dia até que a bênção de Deus venha sobre nós. E a oração também não pode ser praticada só para a gente pedir as coisas. A gente persevera em oração porque olha a eficácia da oração daquele que ora. Atos capítulo 7, versículo 60 diz que Estevão está sendo apedrejado. Ele olha para os céus e ora a Deus e fala com Deus. Então a oração serve até para nos blindar de murmurar contra Deus em momentos de dificuldade. A gente tem a tendência de murmuração. Era mais fácil Estevão espraguejar, gritar e murmurar ali, mas ele preferiu olhar para os céus e falar com o Pai. E através da oração ele venceu a murmuração, morreu como Marte. E hoje eu tenho certeza que está nos braços do Pai, está descansando no Senhor. E a oração, então, ela pode nos fortalecer espiritualmente, ela fortalece o nosso espírito, a nossa intimidade com Deus também. Então, a oração fortalece o espírito e nos leva a uma vida de intimidade com Deus. Para fechar aqui esse tópico sobre oração, há uma ilustração também que eu achei bem interessante. Em um país comunista, havia ali alguns irmãos que começaram a ser muito perseguidos por aqueles ditadores ali daquele país comunista. Então eles tiveram que fugir das suas casas, das suas igrejas e foram espalhados pelo país. E alguns resolveram criar alguns métodos para eles se encontrarem e terem a sua comunhão com Deus e com os irmãos, uma forma deles se relacionarem uns com os outros. E um grupo específico criou uma metodologia interessante. Eles, numa floresta, escolheram um ponto da floresta e decidiram que naquele ponto eles iriam se reunir todos os dias para se ver e orar. Então eles iriam cumprimentar uns aos outros, perguntar se está todo mundo bem e iriam orar. E com o passar dos dias, dos meses, dos anos, conforme eles iam caminhando das diversas posições em que eles estavam ali para aquele local determinado, foi criando-se trilhas, foram criando-se estradas em que cada um passava. Então, com o tempo, eles perceberam que uma forma de saber se os irmãos estavam firmes, estavam indo para a oração, era eles observarem no caminho que estava sendo trilhado por aquelas pessoas. Se o caminho que aquela pessoa estava trilhando e sempre vinha por aquela estrada, aquele caminho ele estava cheio de mato, ele estava criando já mato, vegetação, é porque aquele irmão já tinha um tempo que não ia lá. E aí eles davam um jeito de orar mais por ele, ir atrás dele, de procurar ele. Mas se aquele caminho estava só na terra
e não tinha mato, não tinha nenhum tipo de vegetação, é porque aquele irmão estava todos os dias indo para a oração. Essa foi a maneira que eles encontraram de se relacionar um com o outro e de saber se um estava orando pelo outro. E aí a gente tira a seguinte conclusão dessa ilustração, é que a oração ela abre caminhos para Deus e caminhos para a gente se relacionar uns com os outros. Então, como é que está o seu caminho da oração? Como que você está caminhando para a oração? As vegetações estão crescendo no seu caminho, as árvores estão crescendo. Se a gente fosse olhar para o seu caminho da oração, estaria um caminho bem adaptado e você está indo todos os dias para aquele encontro com Deus? Ou você está falhando no seu compromisso com Deus, está falhando na oração e assim está falhando na comunhão uns com os outros? Não está enxergando que o outro está falhando, não está percebendo que o outro está fraco, porque a oração nos permite enxergar uns aos outros, né? E aí a gente chega à conclusão dessa lição como um todo, e a gente falou aqui sobre a importância da meditação na palavra de Deus, sobre a importância do jejum e sobre a importância da oração. E através desses três elementos, Jesus mantinha comunhão com o Pai. E através desses três elementos, nós também vamos manter comunhão com Deus. Para fechar essa lição, há também uma ilustração que eu achei bem interessante para falar aqui, que você pode levar para a sua aula e também para enriquecer você, professor. É que vai falar que as coisas na nossa vida não acontecem assim, da noite para o dia. Elas acontecem de maneira gradual, gradativamente. Então o nome da ilustração é gradativamente. Então de repente a gente para de ir para o culto. A gente ia para o culto 3 vezes por semana. De repente a gente começa a parar de ir para o culto da semana, depois para o outro culto da semana, e de repente a gente só está indo para o culto de domingo. De repente a gente começa a parar de ir para o culto de domingo. Não precisa ir para o culto toda hora. Eu posso ir só de 15 em 15 dias. De repente, a gente só começa a ir para o culto na ceia. De repente, a gente já não está indo para o culto mais. E de repente, a gente, por não ir no culto mais, a gente não vê mais importância da leitura da Bíblia, do jejum, da oração, esquece da comunhão com os irmãos, e a gente se afasta então da igreja. E acha que está tudo bem. Só que de repente a gente vai voltando às práticas antigas, às velhas amizades. A gente vai voltando a se comportar como se comportava antes. E de repente, perdemos a comunhão com Deus. Só que todas essas coisas foram uma soma de fatores. E aí gradativamente, um após o outro, a gente foi abandonando a igreja, a oração, a comunhão, a gente foi abandonando os cultos, aí depois a gente começou a praticar o que fazia antes, afastou o Espírito Santo, entristeceu a Deus, e aí perdemos a comunhão com Deus. Tá? Que nós possamos vigiar, porque as coisas acontecem gradativamente. Ninguém deixa de ser crente do dia para a noite. Ninguém deixa e abandona tudo do dia para a noite. As coisas acontecem gradativamente. Que a gente possa vigiar, você e eu, nós professores, nós alunos, que nós possamos vigiar como que está o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui pela tua paciência, ter nos ouvido até agora. Quero deixar aqui também que você se inscreva no nosso canal, pegue esse vídeo, faz o seguinte, compartilhe aí no grupo da sua igreja, de Escola Bíblica Dominical, compartilha lá, pede para se inscrever no nosso canal, porque nós teremos uma novidade para o próximo trimestre. Tá? Nós vamos também fazer o comentário, além dos adultos, dos jovens, também nós vamos começar a fazer o comentário e lançar aqui algumas dicas para a revista dos adolescentes. Tá top, viu? Nós vamos estudar no próximo trimestre sobre a ética cristã na revista dos adolescentes. E aí eu estou muito empolgado para fazer o comentário dessa revista também. Tá? Revista dos jovens vamos falar sobre o Espírito Santo. E a revista dos adultos nós vamos falar sobre o Sermão do Monte.
será bênção de Deus. Então comenta, compartilha, curte e fica aí orando por nós, que a gente está aqui orando por vocês também. Lembre-se sempre, juntos somos mais fortes.